Abraão, me diga uma coisa. Manda. E aí, acabou? Acabou ou não acabou? Ele perdeu já grande parte do poder concentrado que ele obteve nos últimos 3 anos, já perdeu. O STF não é um grupo fechado, tem muita briga interna, existem disputas surdas lá dentro. Ele teve ele ganhou uma importância e um peso que gerou sombra sobre os demais. Não é segredo para ninguém, isso é aberto, a informação que está disponibilizada nos jornais. Você tem ministros do STF cujos parentes, esposa, filhos, têm escritório de advocacia. E existem disputas comerciais por causas, né, multimilionárias para que esses escritórios defendam. Então, assim, eles têm uma paz temporária entre eles. Existe muita disputa de poder, de espaço, de indicação por cargos. Eles não se gostam. Você teve momentos de extrema tensão entre ministros do STF que, por si só, as acusações feitas lá gerariam, lógico, afastamento, investigação, se fosse em um país da Europa ou nos Estados Unidos. Se um ministro da Suprema Corte de um país da Europa ou nos Estados Unidos ou no Canadá falar para o outro as coisas que foram ditas no plenário, né, que um falar, eu não tenho medo dos seus jagunços, eu acho que Capangas do Mato jagunço, Grosso. falou assim, eu não tenho medo, um ministro falando para o outro, eu não tenho medo dos seus capangas, dos seus jagunços, dos seus sicários, eu não lembro qual foi o termo, mas me passou a impressão, né? Pessoas ligadas à violência. E o outro falou, feche o seu escritório que está aberto aqui, de advocacia, que está aberto dentro do STF. Então, assim, veja, existe uma briga lá dentro, que houve um armistício, houve uma concessão maior de poder para o Alexandre de Moraes enfrentar aí uma onda, uma ameaça, uma consolidação de revolta da população diante da República de Deodoro. A gente estava muito insatisfeito, muito revoltado, e houve toda essa movimentação. Infelizmente, quem capitaneou, né, capitão, né, foi o Bolsonaro, que acabou o quê? Negociando a vaza para ele, para a família dele, em troca de, né, entregar a cabeça de todo mundo, os bobos da corte. Então, basicamente é isso. Ele já perdeu, o Alexandre de Moraes já perdeu, ele estava muito forte, e vai voltar um pouco do poder para dentro de uma coisa assim horrível, mas menos intensa do que era. Tanto é que as críticas já aparecem de uma forma mais aberta, o pessoal já não está com tanto medo. E por que a Folha, por que o Estado? Porque cada veículo de informação tem os seus ministros de estimação. Sem querer fazer o trocadilho, a família Marinho e a família Frias, isso é a Rede Globo e a Folha de São Paulo, eles são parceiraços, fazem negócios juntos. Já fizeram negócio juntos, fazem negócio juntos. Eles preferem o pessoal mais, assim... Não que o Alexandre de Moraes não seja intelectual, ele tem uma formação acadêmica robusta, não é uma pessoa... Assim como Michel Temer também, mas eles preferem uma turma mais do PSOL, assim, uma turma mais sensível. Os caras que eles mais gostam seriam mais na linha do Barroso, do Toffoli. O Alexandre de Moraes, mais próximo do Temer, tem a turma dele. O Gilmar Mendes tem a turma, Tucana, Fernando Henrique. Cada um tem os seus grupos, e esses grupos brigam entre si. Deixa eu mostrar umas fotos passadas, e que eu não considero coincidência. Eles têm muito poder, os ministros do STF, mas ocupar a cadeira que eles ocupam é uma posição perigosa numa república tão deteriorada, tão envolvida com o Estado como está hoje. Não é tranquilo. Não é tranquilo. Teve aqui um caso, põe a foto. Quem lembra do pequeno acidente doméstico do Toffoli? Isso foi um pequeno acidente doméstico. Veja, para mim, eu fiz karatê de contato há muito tempo. Eu acho que ali ele tem características de quem não parece que levou um tombo, bateu a cara
num armário. Assim, eu não acho que foi um pequeno acidente doméstico. Eu vejo aqui pô, alguma semelhança com uma surra. E eu colocaria o seguinte: isso é o que a gente está vendo. Imagina costela, perna, braço, costas, o que é que não aconteceu. Vamos ler a explicação que foi dada. O Hospital Vila Nova Star informa que o ministro e presidente do STF, Dias Toffoli, sofreu uma pequena queda em casa e foi atendido na unidade. Fez exame de raio-x e passa bem. Boletim médico assinado pela doutora, cardiologista, etc. Então, assim, veja, evidentemente eu tenho ressalvas quanto a teorias da conspiração, mas eu não descarto, não acho que é zero a chance de brigas, ameaças, coisa mais pesada. A troca de acusações e falas dentro do plenário está à disposição para vocês verem. Não são conversas tranquilas que você vê numa Suprema Corte da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. Não é tranquilo. Não aconteceu nada com os responsáveis pelas duras acusações feitas ali em plenário, gravado. Vamos ver um outro caso de ministro do STF que também, de repente, estava numa situação mais complicada. Põe aí o aviãozinho, amplia. Teori Zavascki. Inclusive, se eu não me engano, o filho dele chegou a mencionar que não acreditava na hipótese de acidente, que o avião havia sido, em tese, derrubado. Então, o que acontece? A gente pensa que o STF é um grupo fechado. Não é. Que as pessoas do STF são em si mesmas poderosas. Para você estar no STF, você tem que pertencer a um grupo. Esse grupo político se articula e viabiliza a indicação de alguém, e ele vai estar lá ligado a esse grupo político. Isso é o que acontece. No Brasil, como a gente tem uma situação muito mais comprometedora em termos de instituições, você dá margem para a gente ter dúvida. Será que o Toffoli levou uma surra ou foi um acidente doméstico? Será que o avião do Teori caiu ou foi caído? Será que tudo o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos do STF foi da cabeça do Alexandre de Moraes, ou ele teve conversas com um grupo que apoia, que o banca, para ele ir para cima, para frente? E se você notar, se vocês lembrarem, dê um Google. Há 1 mês e meio atrás, 2 meses, quando o Alexandre de Moraes começou a sofrer reveses, começaram a bater na imprensa, começaram a atacá-lo, porque ele antes estava fazendo tudo e todo mundo ficava quieto. Mas ele começou a enfrentar críticas, né, do establishment, da Folha, do Estado, da Rede Globo, das revistas que representam grupos de interesse. Ele foi a um evento que estava homenageando o Temer. O Temer é o padrinho político do Alexandre de Moraes, foi ele que indicou o Alexandre de Moraes para o STF. E lá ele reforçou todo o vínculo dele com o Temer. Então, na minha opinião, o que está acontecendo é um reequilíbrio das forças dentro do STF. Esse reequilíbrio já está acontecendo. O Alexandre de Moraes continua sendo um ministro forte, mas ele já não tem o mesmo poder que ele tinha 6 meses atrás, 2 anos atrás. O policial que vazou as informações pessoais dele já foi identificado e está lascado. Esse está lascado. O policial que vazou as informações dele está lascado. Mas eu queria que vocês tivessem a perspectiva. A chance dele ser empichado é muito baixa. Por que é muito baixa? Porque não tem nenhuma força realmente interessada em empichar o Alexandre de Moraes. O bolsonarismo, que fez todo esse barulho, essa coleta de assinaturas, tudo, já fez exatamente as ameaças e das outras vezes. O Bolsonaro já falou que não ia mais obedecer ao Alexandre de Moraes, falou que o Alexandre de Moraes ia embora. Quem não lembra disso? E, ao mesmo tempo, o Flávio vai lá negociar com o Alexandre de Moraes, conversa, é contra o impeachment, busca A uma gente tem articulação. aqui. A gente Então tem. põe aí pra gente lembrar, como é que é? Rever é viver. Colocar o Flavião da Massa aqui. Flavião. Toga, eu tenho a clara percepção que uma CPI com essa pauta, além de ser uma coisa questionável, você começar a entrar no mérito das decisões de cada ministro,
é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país. Todo mundo sabe como começa e ninguém sabe como termina uma CPI. E mais, você vai colocar um poder legislativo em confronto com o poder judiciário. É óbvio, né, que haverá um conflito épico e logo no momento que tudo que a gente não precisa é uma guerra institucional. Precisa gerar emprego, recuperar a economia, aprovar a reforma da Previdência, reforma tributária. Qual o compromisso que uma CPI dessa tem com o futuro do Brasil? A quem interessa, né, Abrão? Cara, é a mesma coisa das outras vezes. O que a Leprolândia vai fazer é exatamente igual das outras vezes. Loucura é acreditar que o resultado vai ser diferente. Você vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito com as mesmas pessoas e o resultado vai ser o quê? Vai ser diferente? Vai ser igual. Ele vai chamar todo mundo, botar todo mundo na frente, ele vai ficar atrás, negociando. Tem foto, dê um Google. Ele apertando a mão, sorrindo, beijando Alexandre de Moraes, outros ministros do STF. Então vai ser exatamente a mesma coisa. Aí os bobos vão na frente e vai ter uma meia dúzia que vai se rasgar. O STF, eles não são amigos entre si, mas eles não querem balançar o barco. Balançar o barco atrapalha os bons negócios. Eles não vão fazer marola. Alexandre de Moraes não vai ser empichado. O que você está vendo é um aumento de pressão por parte da Leprolândia, por parte da militância, para negociar mais coisa. É só isso. Esse é o resultado final. A única chance de mudar a República de Deodoro, que eu vejo, é hoje, através das ações que a gente está propondo aqui, que começam com a minha candidatura independente. Eu vou explicar depois de novo a questão, como uma ação internacional pode mudar, pode ser o começo do fim dessa República imunda de Deodoro. Mas hoje, o que eu vejo, Alexandre de Moraes já não tem a mesma força que ele tinha 2 anos atrás, ainda bem. Já mandaram ele maneirar. Ele foi pedir, né, a chancela, o apoio para, e aí? Para o Michel Temer, naquele evento, na minha opinião, foi isso que aconteceu. E, ok, a vida segue. O STF está aí, eles não vão se degladiar para destruir. É simplesmente uma disputa por espaço. É isso que existe. Eventualmente pode acontecer uma coisa mal explicada, tipo a queda, o acidente doméstico do Toffoli, ou o avião que cai do Theory, que o filho chegou a insinuar que foi liquidado. Enfim, o que a gente tem para hoje é isso, tá? Na parte do Alexandre de Moraes, a minha recomendação é: o STF não vai cair, não vai ter impeachment de ninguém, não vai acontecer absolutamente nada, e quem se expuser vai se rasgar. Ao mesmo tempo que dá já para falar que o Alexandre de Moraes já não está com a mesma... Ele chegou a ter muito poder, mandava prender e acabou. Hoje eu acho que isso já está começando a entrar de novo num padrão mais ligado, não que é o passado, eu acho que o Bolsonaro colocou o STF num outro patamar, né? Não, o Bolsonaro e o Flávio, os dois que gostam de negociar, comer uma pizzinha com o pessoal, com o ministro do STF, ir lá conversar. Ô, Abrão, Diga. pera aí rapidinho, você tá falando que agora não vai, mas, pô, como assim? Aqui, ó. Cara, então, o Gustavo Gaia é deputado. Gustavo Gaia era deputado. Pô, a maior oposição da história, eu achava que agora ia. Cara, isso aqui de novo, eu sei que é duro para você escutar, mas é fachada só, tá? É fachada, não acreditem. E quem tá falando isso é a mesma pessoa, eu, Arthur, Carlão Reaça, todo mundo que tá aqui no Farol tá falando isso há 3, 4 anos. Gente, os milicos, esses generecas vão entregar a cabeça de todo mundo, o Bolsonaro vai entregar a cabeça de todo mundo. O Bolsonaro mente muito. O Flávio, então, nem se fala. Então, gente, o que eles vão fazer é a mesma coisa que eles fizeram das outras vezes. Gradualmente as pessoas vão acordando, e inclusive a gente está até pensando em criar aqui a sessão do Farol da Liberdade, aqui vai entrar o Sem Filtro, a sessão
Muro das Lamentações ou confessionário. Quando as pessoas vão lá, desculpa, eu xinguei, eu briguei. A gente vai falar, vai, Hoje reza tem. 20 Pai Nosso, 20 Ave Maria e não peque mais. Hoje tem. Hoje tem, mas, pô, só lembrando aqui que... E você é bem-vindo, tá perdoado, tá? Mas tem que pedir desculpa. Rapaz, o que tem de gente aí que tá aparecendo pedindo desculpa, cara, ainda bem, antes tarde do que nunca. É, porque eu pensei que com o Alexandre de Moraes a gente não brigava, a gente... Como é que o... Rapaz, vocês acham a que o gente Alexandre de dialoga. Moraes vai cair? Lembrem, o Tarcísio é Michel Temer. Ele tá no time do Michel Temer há 20 anos. Por isso que ele foi chefe do DENIT do governo Lula. O DENIT estava na mão do Temer, assim como o Porto de Santos dizem que estava na mão do Temer. Depois continuou com a Dilma. O Temer era o vice da Dilma. E quando o Temer... Deixa eu achar a palavra correta. Calma, ó. Dá um drible da vaca. Chutou a bola para um lado e correu para o outro. Na Dilma, cara, e no PT, deixa o PT lá com o cara de pirulito. O Tarcisão né, como o Lula falou, o meu Tarcísio, nosso Tarcísio estava lá. Tarcisão ficou no mesmo lugar que ele estava. Tarcísio, trocou. O Temer pegou a presidência, trocou tudo quanto era gente, manteve a turma dele. Tarcisão ficou lá. Tarcísio é Temer. Tarcísio é Temer, é Alexandre de Moraes, é Kassab, tá? Lembrem disso, não se esqueçam. Tá, antes da gente ir pro Braga, só avisar aqui o pessoal que eu tô com a tecla aqui, ó, da censura, tá? Ô, louco! Instalada pelo Arthurzinho, tá? O Arthurzinho colocou esse botão aqui, porque ele falou que às vezes ligar demora, então... Ao vivo. Beleza, então... É puxão de orelha na veia, cara. Ainda bem que é um botãozinho, cara. Já pensou se fosse um choque elétrico? Vamos lá que o nosso querido... Mas ele já mandou? Já tem puxão de orelha? Não, ele não mandou, o Arthur não mandou, mas o botão está aqui, entendeu? Qualquer coisa eu... Beleza. Quando você ouvir isso aqui, que às vezes você fala empolgado pra câmera, eu sei. Você ouvir isso aqui, Para. E eu fui ver a mensagem, eu fiquei vendo o WhatsApp do pessoal que fica, os meus anjos da guarda aqui. Já mandaram aqui o consulado... Não, número de emergência da Embaixada de Portugal e número de emergência do consulado da Espanha. Por que isso, Abraão? Porque eu me tornei cidadão de 2 países europeus. Quais são os 2 países europeus? Espanha e Portugal. Aê. Então, eu, como cidadão, depois da alucinada que eu tomei, minha família, tivemos que sair, eu fui atrás dos passaportes e hoje eu sou cidadão europeu de 2 países europeus. Se eles me alucinarem, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram. Quem me alucinar, eu vou fazer a mesma coisa que fizeram com o Pinochet. O Abrão. Aí, ó. São as nossas caravanas. Aê. Agora foi a caravana... É isso aí, agora foi a caravana de Santos. Cadê a caravana de Santos? A caravana do Brás. Tô me sentindo radialista aqui, porque tem tudo aqui. Sonoplastia. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca, pode pegar bolsonarista. Aproveitando, dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço.